Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos começar a nossa parte de estática do ponto material. Bem, então, para começar, né, é uma aplicação da primeira lei de Newton, né? Então, você tem aí que a força resultante em um ponto material em equilíbrio ela é nula. Por quê? Porque se ele está em equilíbrio, esse equilíbrio pode ser um equilíbrio estático ou então um equilíbrio dinâmico com movimento. Mas seja como for, tanto numa situação como na outra, né, a velocidade vai ser constante, né? Então no equilíbrio estático ela é zero, né? No equilíbrio dinâmico ela vai ser uma velocidade constante, inclusive na sua direção. E o movimento vai ser um movimento retilíneo uniforme. Tanto numa situação como na outra, a força resultante é nula, porque não há variação do vetor velocidade, né? Então, para ele estar em equilíbrio, né, a força resultante tem que ser nula. O que a gente vai fazer? A gente vai estudar a estática. Então o objeto ele está, né, em repouso. Então se ele está em repouso, a velocidade dele não varia. Se ela não varia, a força resultante tem que ser zero. Tá? Bem, então aí eu acho que vale a pena a gente revisar um pouquinho da soma de vetores, né? Porque a gente vai acabar usando agora nos exercícios. Então você vai ter, né, primeira situação. Vamos usar a regra da linha poligonal. Então você vai colocar a extremidade de um vetor na origem do outro. Então vamos pegar um exemplo, né? Você tem aqui essas três forças que estão se equilibrando, quer dizer, a resultante aqui é zero. Eu já parto desse princípio. Então se elas se equilibram, quer dizer que se eu somar o vetor F1 com o vetor F2 e o vetor F3, isso, né, vai dar o vetor nulo. Então quer dizer que vai formar uma linha poligonal fechada. Então, nesse caso, desse exemplo, né, em que eu tenho três forças, isso vai formar um triângulo, né, se elas não forem colineares. E aí eu vou usar aqui, né, seno e cosseno. Então, o que vem a ser o cosseno de θ? O cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, então vai ser F2 sobre F3. E aí você tira qual é o valor do F2, por exemplo, em relação ao F3. Né? E, né, se você pegar o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então vai ser F1 sobre F3. Né? Então você tira o valor do F1 em relação ao F3. São as relações que você pode tirar aqui. Né? Ou ainda, se você tem o F2 e o F1 e você quer o F3, aí é só pegar o teorema de Pitágoras, não é mesmo? Então, mas estou querendo só relembrar a regra da linha poligonal. Então você emenda os vetores formando uma linha quebrada, uma linha com muitos ângulos. Essa que é a ideia. Bem, segundo modo de trabalhar a soma é fazer por projeção. Então você adota um sistema de eixos, x e y. Né? Você vai ter que, se a força resultante é nula, ela é nula nos dois eixos. Poderia ter T3, poderia ter um eixo Z, né? Está trabalhando no espaço. Mas vamos pegar aqui somente, né, eixo x e y. Então, se a resultante é nula no eixo x, o que você vai ter é que o F2 é igual a componente do F3 no eixo x, é o que está escrito aqui. E de novo você tira aquela mesma relação que a gente acabou de mostrar no slide anterior. Né? E se a resultante é nula no eixo y, quer dizer que a projeção do F3 no eixo y equilibra o F1. Então os dois têm a mesma intensidade e de novo você tira a mesma relação que a gente acabou de ver, né, no slide anterior. Tá bom? Então por projeção também você acaba saindo, você tem que decompor os vetores nos eixos x e y e até mesmo z, se for em três dimensões. Mas tem uma terceira forma de você somar vetor, que é pela regra do paralelogramo. Então você tem dois vetores, você desenha um paralelogramo e pega o vetor resultante na diagonal. Então vamos usar isso para calcular o vetor equilibrante. Quem que é a força equilibrante? Força equilibrante é aquela força que equilibra o sistema. É a força que torna a força resultante no sistema nula. Né? Então nesse caso, né, você vai ter que, se você tem ali atuando F1 e F2, a resultante seria essa que está aqui em vermelhinho mais claro, F1 mais F2. A equilibrante tem a mesma direção, sentido oposto e a mesma intensidade. Então seria essa que está marcada aqui em azul. Então você soma esses dois, vê quem é a soma e inverte o sentido. Isso vai ser a força equilibrante. E para calcular a intensidade você usa, né, a relação que você já conhecia da regra do paralelogramo.
tá? Então, o que a gente vai fazer, né, na hora que a gente for resolver o exercício, a gente vai pegar, né, dessas três formas que a gente tem para calcular a força resultante, ou regra da linha poligonal, ou projeção, ou, né, regra do paralelogramo. E aí depende do exercício. O que eu recomendo sempre é, vai fazer, tenta pela regra da linha poligonal. Normalmente caem em situações mais simples, mas cada caso é um caso, a gente tem que analisar, tá? Então, vamos lá, vamos pegar aqui, olha, primeiro exercício, você tem ali um bloco, né, de peso de 6 newtons que está suspenso por um fio, que se junta a dois outros num ponto P, como mostra essa figura 1. Dois estudantes, tentando representar as forças que atuam em P e que o mantêm em equilíbrio, então está em equilíbrio, fizeram os seguintes diagramas vetoriais, usando a escala indicada na figura. Então, você tem aqui, né, o desenho do estudante 1 e do estudante 2. Então, algum dos diagramas está correto? Justifique a sua resposta. Então, vamos pegar, né, a nossa mesinha, né, e vamos lá, vamos fazer o exercício. Deixa eu levar o desenho que a gente tem aqui para lá, para poder fazer a resolução. Então, vamos lá. Bem, o que a gente pode fazer aí, né? Você tem, nesse caso, as forças atuando, né? E a gente vai projetar isso aí, né, no sistema, porque no exercício ele usou projeção, não é mesmo? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz. Deixa eu só pegar aqui. Então, repare que eu posso adotar um sistema de eixos, né, eixo Y e eixo X. Tenho aqui a força que vai estar no fio que está inclinado, tenho que esse ângulo é de 45 graus, né? E tenho que um valor T, né? Aqui atua uma força, né, uma tração que vale igual ao peso do bloco, que é de 6 newtons, né? E tem também uma outra força aqui, uma outra tração atuando aqui, né? Então, isso aqui eu posso chamar de uma tração T2, tá? Bem, o que vai acontecer? A gente vai projetar essa primeira tração aqui e a componente dela nesse eixo deve equilibrar essa. Então, você deve ter aqui T2, né, é igual a T vezes, né, aqui é o cateto adjacente, o cosseno de 45 graus. Tá? De modo análogo, você vai ter também que a componente dessa força T no eixo Y, ela equilibra, então aqui seria TY, aqui TX, essa equilibra essa outra aqui embaixo. Então, vamos lá, você vai ter aqui essa força que está aqui embaixo é de 6, né? Ela é igual a T vezes o seno de 45, tá? Então, se você tem isso, né, até dá para você calcular os valores, né? Mas o importante é você perceber que aqui você vai ter uma força e aqui você vai ter uma outra força que também tem a mesma intensidade. Você tem aqui uma força e aqui tem a mesma intensidade. Então, a partir daí, vamos, né,
voltar lá para a pergunta. Alguém acertou o exercício pelas respostas que deu? Veja, né? Olha, você tem aqui, não me parece que é o mesmo valor, né? Essa componente que está sendo indicada aqui é diferente dessa outra, então o estudante 1 errou, né? E aqui também é a mesma coisa, né? Olha, o estudante 2 também colocou, né, com 3 quadradinhos aqui de componente no eixo X, e a força que está aqui na horizontal tem 2 só. Então está errado, tá bom? Então ambos erraram, né? Aí, para você justificar isso, você pode falar que a força resultante tem que ser nula e que, portanto, as componentes que você vai ter, né, no eixo X e no eixo Y, né, quando somadas, todas elas têm que dar zero. O resultante é zero nos dois eixos. Tá bom? Então vamos lá. Bem, exercício 2. Então, aí você vai ter o seguinte, né? Quando um homem está deitado numa rede, né, de massa desprezível, as forças que esta aplica na parede formam um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então, de acordo com o desenho que você tem aí. E a intensidade de cada uma é de 60 kgf. kgf é o peso de 1 kg, então é aproximadamente 10 newtons. Então ele pergunta qual é o peso do homem, né? E depois o gancho da parede foi mal instalado e resiste apenas até 130 kgf. Quantas crianças de 30 kg a rede suporta? Então vamos lá, vamos ver como a gente faz isso. Ó, a gente tem aí o desenho, né? Então vamos ver como que a gente pode estar fazendo aqui. Bem, primeira coisa, eu vou marcar as forças que estão atuando, né? Então você deve ter o que? Você deve ter aqui, vamos colocar uma força, né? Para cá, né? Vou chamar ela de T1. Aqui você deve ter uma outra força para cá, né? T2. Bem, e aí se você prolongar aqui essa linha, né? Então você acaba descobrindo que esse ângulo que você vai ter aqui, ele é de 120 graus, né? E aqui você tem então o peso, tá bom? Esqueçam aqui essa linha, né? Aqui é o peso, e esse peso, né, foi dado, ele é de 60 kgf. Bem, então aqui você tem também que ângulo, então aqui é 120. Tá, e aqui? Aqui é 120. Então veja, os três ângulos são iguais, você tem somente três vetores, e portanto, né, todos eles têm a mesma intensidade, quer dizer, a intensidade de T1 é igual à intensidade do T2, que é igual aos 60 kgf. Então, o item A, né, está feito, né? Você tem ali que as forças vão ser iguais a 60 kgf. No item B, ele diz o seguinte, olha, vai aguentar no máximo 130 kgf. Bem, e aí, se é 130, então mudou, né? Você vai ter agora que, tá? Essa força aqui vai ser de 130, tá? Mas todas elas são iguais. Então, o peso de 130 não pode ser, porque as crianças têm, né, tem 30 quilogramas de massa. O peso de uma criança é igual a 30 kgf. Então, se você pegar 4, isso vai dar o quê? Vai dar os 120 kgf. Está já perto já do máximo, que é de 130. Então, o que você teria que escrever é o seguinte, aí não fazer essa continha, né? Mas você teria que estar escrevendo, né, o seguinte, que o valor máximo para a tração é de 130 kg-força, tá? E considerando que o peso de cada criança é de 30 kgf, então o sistema suporta no máximo 4 crianças, porque você não vai falar em valor fracionário de criança, tá? Então eu colocaria aqui, né, 4 crianças, mas você tem que justificar isso aí, tá? Tá certo? Então tá feito aí o nosso exercício. Bem, o
exercício 3, ele propõe aqui a seguinte situação. A figura mostra 3 ginastas, 2 homens e uma mulher, agrupados na forma de um arco, com os homens de pé sobre o piso horizontal, sustentando a mulher. O homem da direita, né, pesa 80 kgfs, a mulher pesa 70 kgfs. Então, no instante focalizados, todos estão em repouso. Tá? O módulo da componente vertical da força que o homem da direita exerce sobre a mulher é de 30 kgfs. Então, calcule o módulo da componente vertical da força que o homem da esquerda faz sobre a mulher e calcule o módulo da componente vertical da força sobre que o solo exerce sobre o homem da direita. Então, vamos lá, vamos pegar esse desenho, vamos levar lá para a nossa mesa e a gente já faz a continha, não é difícil. Pronto, já levei o desenho. Né? E aí, vamos lá. Então, primeiro, se está todo mundo em repouso, você pode partir, né, do seguinte, que a força resultante, né, ela é nula. Então, a força resultante ela é nula para todo mundo, né, para o homem da direita, para o homem da esquerda e para a moça. E aí você tem, né, peso do homem, né, da direita, tá? Ele deu, o peso dele é de 80 kgfs. Então alguém vai ter que equilibrar isso e vai ser o solo, tá? Só que ele está fazendo uma força sobre a moça. Então ele faz sobre a moça uma força de 30 kgfs, tá certo? Bem, então se ele está fazendo essa força, ele recebe, né, como reação uma força que é de 30 kgfs para baixo. Então veja, essa força que eu marquei aqui é a força sobre a moça. Então vamos marcar aqui, ó, força sobre a moça numa outra cor. Então isso são os 30 kgfs que ele aplicou e ela por reação aplicou 30 nele. Tá, mas se ele está em equilíbrio, a resultante é zero. Conclusão, né? O chão tem que fazer nele uma força que vai equilibrar a soma dessas duas. Então o chão faz nele, né, uma normal que vai ser igual a 30 mais 80 e, portanto, 110 kgfs, tá? Bem, sobre a moça também tem uma força que esse outro homem está fazendo, né, que é igual a 40 kgfs, tá? Bem, se esses dois estão fazendo essa força sobre ela, né, sobre ela também, né, você tem que a resultante deve ser nula. Então atua nela uma força-peso. Essa força-peso está equilibrando essas duas forças aqui. Então você vai ter que o peso dela é igual a quanto? É igual a 40 mais 30. Então o peso dela é igual a 70 kgfs, tá? Por quê? Porque a resultante é nula. Então vamos voltar, né, aqui e vamos ver se a gente respondeu a pergunta. Calcule o módulo da componente vertical da força que o homem da esquerda faz sobre a mulher. Então essa aí a resposta é 40 kgfs, tá? Depois, calcule o módulo da componente vertical da força que o solo exerce sobre o homem da direita. Então aí ele quer saber a normal. Então isso são 110 kgfs. Então está resolvido, né? Vamos passar para o próximo. E aí a gente tem então o quarto exercício. Um balão de peso igual a 0,1 newton está preso a um fio. Além da força de empuxo, o ar exerce uma força horizontal F que empurra e inclina o fio em relação à vertical, conforme mostra a figura. A tração no fio tem módulo igual a 0,2 newtons. Então calcule em newtons os módulos, né, do empuxo e dessa força F. Então vamos lá, vamos levar esse desenho, né, para nossa mesinha para a gente poder fazer as contas. Tá? Então
Então tá aí. Então, primeira coisa, né, que você deve ter, né, são as forças de empuxo e de peso, né? Então, vamos lá. Ele falou que o peso do balão é de 0,1. Então, vou marcar só as intensidades, tá bom? 0,1. E aí, atua aqui um empuxo que é para cima, de intensidade E. E também existe uma força que o vento está fazendo de intensidade F. Além disso, para equilibrar todo mundo, para a resultante ser zero, você tem que ter uma tração aqui que o fio está fazendo de intensidade T. Tá? E aí, vamos lá, você vai falar que a força resultante aqui é nula, né? E isso quer dizer que a força resultante é nula tanto no eixo X como no eixo Y. Então vamos adotar um sistema de eixos, eixo X, eixo Y, né? E aí você vai ter, né, para o eixo X, né, o que você pode falar é que essa força F, tá? Essa força F é igual, tá, a componente dessa força de tração no eixo X. Então aqui você vai ter, né, um Tx. Então isso é igual ao Tx e, portanto, F é igual a T, né? No caso aqui, né, eu teria que estar decompondo, né, porque ele falou que o valor da tração é de 0,2 e eu tenho o ângulo, né? Então, se eu tenho que esse ângulo aqui é de 30, então esse ângulo também é 30. Então vamos decompor primeiro para depois fazer, ó. Tx, quem que é o Tx? Tx vai ser T vezes o seno de 30. Tá? Então vai ser 0,2 vezes o seno de 30 é igual a meio. Então vai ser igual a 0,1 newton. Então, né, aqui eu já posso estar resolvendo, né, 0,1 newton. Está feita essa parte. Bem, vou precisar do TY, que é igual a T vezes o cosseno de 30, porque o que acontece, né? TY é a componente dessa força aqui nesse eixo. E isso é o cateto adjacente. Então, vai ficar igual a 0,2 vezes a raiz de 3 sobre 2. Então, é 0,1 vezes a raiz de 2. Então, agora, pegando o eixo Y, tá? O que eu posso dizer? É que empuxo, né, que é a força que está para cima, esqueçam as forças que estão no eixo X, esse empuxo é igual a essa componente mais o peso. Então, empuxo é igual o TY que eu tenho mais o peso que eu também tenho. Então, isso aqui vai dar o 0,1 vezes a raiz de 2 mais 0,1. Tá? Então, empuxo, que é o que ele pergunta nesse item B, né? Ele é igual a aproximadamente 0,27 newtons. Aí tem que fazer a continha, tem que usar, né, um arredondamento para raiz de 2. Mas está feito também, tá bom? Então vamos lá, vamos partir para o próximo, né? Não, não tem próximo, acabou. É o último exercício.